mínimo que dá para fazer. Então ali no cantinho, ó, páginas 11 e 12, é a tarefa mínima que eu sugeri para a aula 5 da Física 2D. E agora vamos para a última aula. Para a última aula da Física 2D. Tá quase! Tá quase, é a grande bicuda. Vamos fazer que a bicuda é sempre no dia que termina a matéria, né? Porque os exercícios podem ser infinitos. Então pode nunca haver bicudas, o que desanima, né? A segunda! Então olha só, meus queridos. O que nós vamos fazer agora é a análise gráfica. Análise gráfica dos espelhos esféricos. O legal seria que daqui a alguns dias, uns 2 dias, tu tentasse repetir tudo que eu vou fazer agora na tua frente, sem cola, para ver se tu mata a charada. Eu tive que tentar umas 3, 4 vezes para eu conseguir fazer o que eu vou te fazer aqui depois que eu assisti a aula. Tive que olhar na apostila quando eu errava, ficava puto da cara. E tive que fazer isso umas 3 vezes. Aí depois da 3ª vez eu peguei a manha. Olha que interessante. Eu quero estudar graficamente o que acontece diante de um espelho côncavo. Para o espelho côncavo eu só tenho 5 possibilidades. Então eu estou criando aqui espelhos côncavos. Vou criar 5 espelhos côncavos. Em todos eles eu vou botar o eixo principal. Em todos eles eu tenho que colocar o vértice. Eu também vou precisar em todos eles colocar o foco. E aí deixa eu ver, 1, 2, 3 quadradinhos eu acho que é justo. E o centro de curvatura. Então foco e centro de curvatura. Foco e centro de curvatura. Essa parte é difícil errar, né? Isso aqui tá perigoso, ó. 2,5, 2,5 então. Foco e centro de curvatura. Foco e centro de curvatura. 6. 6 não, 5. Agora eu pego e boto objetos nas diferentes possibilidades. Eu posso colocar um objeto bem próximo do espelho. Eu posso colocar um objeto bem no foco. Eu posso colocar um objeto atrás do foco, mas antes do centro de curvatura. Eu poderia colocar um objeto bem no centro de curvatura para me divertir, ver o que acontece. E ainda eu me perguntaria, oh meu Deus, o que acontece quando o objeto está atrás do centro de curvatura? Essas são as 5 posições relativas que o objeto pode assumir diante de um espelho esférico côncavo. Estão enxergando aí de casa? Estão, né? Para que eu consiga desenhar, é uma análise gráfica, não tem matemática. Olha que beleza. Para que eu consiga desenhar o que eu veria no espelho côncavo, basta eu usar 2 dos 4 raios característicos da aula anterior, o que chega paralelo. O raio que chegou paralelo é refletido pelo foco. Outro raio gostoso de usar, o que atinge o vértice, sai com o mesmo ângulo. E olha que interessante, os raios refletidos estão se aproximando ou se afastando? Se afastando. Quando esses raios penetram no olho de um observador, o cérebro desse observador fala, a luz anda. Então o cérebro jura que aquele ponto de luz, né, que tem origem na verdade na frente do espelho, está atrás do espelho. E olha só a característica da imagem, meus caros. Maior, menor ou igual? A imagem é maior. Direita ou invertida? Direita, virada de cabeça para cima, com a setinha de cabeça para cima. Real ou virtual? Virtual. É o espelho de aumento. O famoso espelho de aumento que a gente usa, que às vezes as meninas têm na bolsa e que, né, a gente usa para ampliar as coisas por reflexão, sempre é um espelho côncavo. E para que o objeto não fique de cabeça para baixo, que seria muito desagradável, o objeto tem que estar sempre próximo do espelho, nunca distante.
afasto um pouquinho o objeto e deixo ele no centro de curvatura, algo estranho acontece. O raio que chega paralelo sai pelo foco. O raio que atinge o vértice é refletido com o mesmo. E o que eu percebo é que esses raios refletidos são para. Então não adianta prolongar porque eles não vão se encontrar. Nesse caso a gente dá duas denominações para a imagem. Ou a gente chama a imagem de imprópria. Imagem imprópria. Ou a gente fala que ela forma-se no infinito. Forma-se no infinito. São as duas maneiras de falar sobre essa imagem. Mas quando o objeto, pode ser tu no caso hoje, né, no espelho de Almeida da tua casa, para dar uma lembrada, quando tu te afasta do foco, aí na verdade é interessante o que começa a acontecer. O raio que chega paralelo sai pelo foco, o raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo e os raios se encontram mais ou menos ali. E aí olha que interessante o que nós vamos ver diante do espelho. Nós vamos ver a imagem pela primeira vez invertida. Invertida. Maior, menor ou igual? Maior. Real, ela não é mais feita de prolongamento, quer dizer que se tu botar um papel aqui, tu vê a imagem estampada no papel, cara, é muito louco. Dá pra fazer em casa. Bota num videozinho lá no YouTube que tu vai fazer isso em casa. Tem que ter alguns cuidados mínimos com a iluminação do ambiente, com o objeto que tu vai usar, né, com o espelho, tem que pegar um espelho côncavo lá, pode ser o espelho de Almeida da tua mãe. Tu acende uma velinha de aniversário aqui, certo? E bota uma folha de papel sulfite aqui e vai mudando a posição do espelho. De repente tu vai ver a vela estampada ali no papel, a chama estampada no papel. Muito legal. Maior, real e invertida. Invertida, não confundam com reversa. Invertida é só porque está de cabeça para baixo. Professor, Pois não. essa linha ali, o eixo principal, é tipo bem no meio do espelho? Na verdade não é obrigatório, porque como ele é uma esfera, certo? Eu posso colocar esse eixo principal um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima, na hora de fazer a análise. Mas tipo, pra fazer isso da vela, teria que ser no meio? Não, pode ser em qualquer... Não, na verdade, o que seria legal? Aí, ó, tu vai tentar posicionar a chaminha da vela nessa linha imaginária que passa pelo espelho. Porque se tu fizer com a vela muito aqui, tu não vai conseguir a imagem. Até porque a imagem ficaria muito aqui. Aí eu estaria usando raios que chegam muito inclinados ao eixo principal. E isso vai deformar a imagem, mas não vai ficar boa. Uma coisa que a gente vai ver já já é as condições de nitidez de Gauss. Gauss foi o cara que matematizou essa parte. O pessoal já dominava o espelho esférico, só que era tudo por geometria. O pessoal não conseguia fazer as contas algébricas e mostrar, estou entendendo como é que funciona. O Gauss foi o alemão que, não, vou te fazer as contas do espelho esférico para entender melhor. E ele fez umas contas e percebeu, opa, para a imagem ser nítida, eu tenho que respeitar duas regras. Os raios que chegam no espelho devem ser paraxiais, ou seja, paralelos ao eixo, ao axis, né, que é o eixo. Então se eu faço um espelho esférico aqui, boto o objeto aqui embaixo, os raios que vão atingir o espelho chegam muito inclinados, eu até vejo a imagem, vai ficar borrada, vai ficar torta, vai ficar feio. Outra, o ângulo de abertura do espelho tem que ser menor ou igual a 10 graus. Lembra o ângulo de abertura? Né? Eu pego esse aqui, faço aqui e meço esse ângulo, certo? Tu vê, esse ângulo está muito maior que 10 graus. Um espelho grandão assim, então ele não funciona bem. O ideal é diminuir o tamanho do espelho, ó, de fechar esse ângulo de abertura, e aí o espelho vai ser mais preciso. Por isso que tu nunca vê um espelho super curvo, porque ele deforma muito as imagens. Ele tem que ser um espelho com a curvatura suave para ele ter uma imagem nítida, certo? Quanto mais próximo de plano, mais nítida vai ser a imagem dele. Beleza? Ótima pergunta. Acabei citando pela primeira vez as condições de nitidez de Gauss. Os raios que chegam ao espelho devem ser paraxiais. E o ângulo de abertura deve ser menor ou igual a 10 graus. Vamos documentar. Condições de nitidez
que é o ângulo de abertura menor ou igual a 10 graus. Menor que 10 graus é o mais comum da gente falar. Beleza, então faltou o comentário da parte gráfica das últimas duas regiõezinhas aqui, ó. O raio que chega paralelo sai pelo foco. O raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo. O raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo. Os raios vão se encontrar ali, ó. E aí dá uma olhada para o objeto, dá uma olhada para a imagem. Mesmo tamanho, ótimo. Mesmo tamanho, completa. Mais duas características. Real, invertida. Para finalizar, o raio que chega paralelo sai pelo foco. O raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo. Ó, que bonitinha. Características. Menor. Continua real, feita de luz. Continua. Pronto. O que nós podemos concluir para ficar fácil? Quando o objeto está distante, a imagem está mais próxima e menor. À medida que eu aproximo o objeto, a imagem se afasta e cresce. Quando o objeto está no centro de curvatura, a imagem também está com o mesmo tamanho. Aproximando ainda mais o objeto, a imagem se afasta e cresce ainda mais. Quando o objeto está no foco, imagem própria, tu vê um borrão. Aproximando um pouco mais, tu te vê maior e direito pela primeira vez. Pega o espelho de aumento da tua mãe. Espelho de aumento. Um borrão. Um borrão. Meu Deus, como eu tô grande, mas estou de cabeça para baixo. Aí, à medida que tu te afasta, tu vai diminuindo. Sempre de cabeça para baixo. Testa hoje que tu nunca mais esquece. Na próxima aula, eu vou dar uns minutinhos para vocês começarem a tarefa em sala. Qual é a tarefa das páginas? Páginas 16 e 17. Páginas 16 e 17 é a tarefa mínima para essa aula. Valeu, galera. Bom recreio, daqui a pouco tamo junto.